Espero que todos vocês aí estejam bem. Seguinte, hoje a gente dá início ao segundo bimestre, beleza? E um dos conteúdo né, do segundo bimestre, a gente vai começar num tópico chamado integral de linhas, ok? Só que o que acontece, galera? Para eu entrar nesse tópico integral de linhas, eu preciso fazer um apanhado geral com vocês sobre a integral, beleza? Até porque o que acontece? Cálculo 2, muita gente online, aquela coisa toda de prova online, enfim. Então, eu vou fazer um apanhado geral de integral, beleza? Antes da gente começar, um recado. Eu sou as provas, ainda não corrigi, tudo bem? Ainda não terminei de corrigir, nem os trabalhos. Eu devo usar o feriado para isso, beleza? Então, já acreditei que nos próximos dias eu vou lançar e assim que lançar, aviso no aplicativo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Vou espelhar aqui a tela. Então, vamos lá. Aí. Segundo bimestre. Revisão de integral. Tópico 1. Integral indefinida. Pessoal, vamos lá então. Bom, a gente no primeiro bimestre, a gente usou aí derivada parcial, né, vetor gradiente, derivadas direcionais, usando todos esses conceitos. E o principal conceito por trás é o conceito de derivada. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo sobre 3, ok? A derivada dessa função, f de x, f' de x seria quanto? Deriva ali para mim, ó, x ao cubo, 3x ao quadrado sobre 3 daria x ao quadrado. Tudo bem? Então, o que eu estou falando, galera? F de x é o que nós chamamos de primitiva. Tudo bem? Então, isso aqui do lado direito, f de x primitiva. E f de x, ou simplesmente f' é a derivada. Então, o que eu estou fazendo é pegando uma função e derivando. Tudo bem? Agora, e se eu quisesse fazer o contrário? Ou seja, se eu quisesse pegar f' de x igual a x ao quadrado e retornar, começar a me perguntar o seguinte, cara, qual foi a função que deu origem, por isso o nome primitiva, né? Qual foi a função que deu origem a x ao quadrado como derivada? Qual função que se eu derivar vai dar x ao quadrado? Ou seja, eu preciso fazer o contrário da derivada. Esse contrário da derivada é o que nós chamamos de integral indefinida. Para vocês terem uma ideia, a integral indefinida ela é conhecida como antiderivada. O nome é bem sugestivo, né? Antiderivada, o contrário da derivada. Então a gente define isso aqui, ó. A integral de f de x dx, onde esse dx, galera,
é um negócio que nós chamamos de diferencial. Ele é um termo que está ali para dizer para você o seguinte, ó, você está integrando em relação a x. X é a variável que você tem que considerar. Então, ó, a integral de f de x dx é igual à integral de f' de x dx. E a integral de f', ou seja, a integral da derivada, acaba sendo f' de x. Tudo bem? Ou seja, o que eu queria que você enxergasse é que a integral e o f', os dois meio que se cancelaram. Tudo bem? A integral e a derivada, uma acaba cancelando a outra. Igual o quadrado com raiz, entendeu? Porém, galera, se eu preciso, para que isso de fato aconteça, para que isso de fato seja verdade, eu preciso colocar aqui mais uma constante, c. C é uma constante. Bruno, por que eu tenho que botar essa constante? Porque olha só, galera, x ao cubo sobre 3, se eu derivar, vira x ao quadrado. Mas se eu pegar x ao cubo sobre 3 mais 1 e derivar, também dá x ao quadrado. Ou seja, a constante aqui ela está representando as várias possibilidades que eu tenho de funções que deem a derivada x ao quadrado. Então, se eu trocar mais 1 por 2, não, bota lá 3, bota, sei lá, π, enfim, a que eu botar ali, galera, acaba atuando como uma constante e acaba não dando certo. Então, a constante ela entra na história justamente para poder pegar todas as possibilidades, beleza? E aí, ó, um exemplo aqui, a integral de x ao quadrado dx é quem? É x ao cubo sobre 3 mais c. E por que eu posso afirmar isso? Pois, se eu pegar x ao cubo sobre 3 mais c e derivar, a derivada disso dá 3x ao quadrado sobre 3 mais 0, ou simplesmente x ao quadrado. Percebeu? Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, porque se eu pegar isso e derivar, eu caio aqui dentro de novo. Beleza? Pô, Bruno, mas é aí que tá. Eu entendi então. A integral indefinida é o contrário da derivada. Ok. Mas aí eu vou ter que ficar pensando, tipo, qual é a função que se eu derivar vai dar x ao quadrado? Não, galera. Alguém já fez esse serviço pra gente. Então, no tópico 2, a gente vai conversar quais são as tabelas de integrais, integral por tabela. Então, ó, vou colocar aqui no tópico 2, integração por tabela. Que é o que, galera? São fórmulas já montadas, já prontas, que a gente só aplica para chegar na integral. Igual, por exemplo, derivada de x ao cubo. Você sabe que tem uma regra, 3x ao quadrado. Então, quais são as regras para a integral? Tudo bem? Beleza? Ó. Então, vamos lá. A primeira integral que eu preciso passar para vocês é essa aqui, ó. A integral de x elevado, integral de x elevado a n dx. Tudo bem? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma derivada, se eu estou fazendo uma derivada, derivar faz com que o n reduza, né? N menos 1. A integral, por ser o contrário, vai, então, aumentar. Então, vai ficar n mais 1. Então, para que caiba direitinho, vai ficar x elevado a n mais 1 dividido no denominador por n mais 1. Então, se você pegar isso aqui e derivar, vai cair no x elevado a n. Tudo bem? E, galera, uma integral indefinida, eu preciso sempre colocar a constante na história. A constante entra, por quê? Porque sem ela, você não está abrangendo todas as possibilidades de resultados. Tudo bem? Bom, então vamos aqui um exemplo. Ó. Exemplo. Eu quero calcular a integral de x ao quadrado dx. Bruno, mas eu já sei a resposta. Tudo bem, mas como que eu faço isso usando a propriedade, ok? Então vai ficar assim, ó. Integral de x ao quadrado é x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1 mais a constante. Tudo bem? Então aqui vai ficar x elevado ao cubo sobre 3 mais c.
Bruno, sempre deixa a constante no final? Sempre, pode deixar ela, não tem problema. Bruno, me dá mais um exemplo. Integral de x à quarta dx. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Integral de x à quarta é x elevado a 4 mais 1, dividido por 4 mais 1, mais a constante. No caso, vai virar x elevado à quinta sobre 5 mais c. E um terceiro exemplo, ó, integral de raiz quadrada de x dx. Agora, olha só, raiz, lembre-se que raiz é um expoente fracionário, tá? Então, essa integral aqui, na verdade, é a integral de x elevado a 1 sobre 2 dx. Tudo bem? E aí eu posso aplicar essa regra, integral de polinômio, né? De x elevado a n, eu posso aplicar essa regra se o expoente também for uma fração. Então, vai ficar x elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1. Isso colocado aí, ó, mais c. E, gente, quem é 1 sobre 2 mais 1? Olha lá, 1 sobre 2 mais 1 acaba sendo, ó, 3 sobre 2. Tanto em cima quanto aqui no denominador, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2 mais c. E aí, só para organizar, galera, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais c. Essa seria a resposta. Tranquilo aí? Tranquilo. Boas? Esqueci o quadrado. Entendi. Tranquilo. Quer tirar foto, alguma coisa assim? Não, vai no chat. Ah, então tranquilo. Vamos lá então, galera. Tópico B. Integral de dx. Pessoal, essa integral de dx, só para que você entenda, é como se fosse a integral de 1 dx, beleza? E por definição, galera, esse dzinho é uma derivada. Essa integral é o contrário da derivada, isso acaba virando o quê? X mais uma constante, tudo bem? Então eu quero que você enxergue esse caso aqui, ó, da seguinte maneira. É como se eu tivesse pego lá a integral, deixa eu só grifar aqui, ó. É como se a integral tivesse cancelado com um desenho. E aí sobrou x para contar a história. Beleza? Então essa seria a segunda propriedade. Terceira propriedade, galera. Integral de uma constante vezes uma função. Tudo bem, ó? Ou seja, essa constante aqui, galera, é um 2, é um 3, é um 4. Olha só, lá na derivada, quando uma constante estava multiplicando uma função, na hora que você ia derivar, a constante saía da derivada. Aqui é a mesma coisa, tudo bem? Então, ela vai ficar assim, ó, igual a constante vezes a integral da função, ok? Então, toda vez que você vê um número ali, ó, multiplicando uma expressão de x, joga fora, ele passa, ele sai da integral, tudo bem? Então a constante não participa da integração, ok? Bruno, me dá um exemplo aí. Te dou um exemplo, ó. Exemplozinho. Integral de 2x à quarta dx. Tudo bem? 2x à quarta dx. Olha só o que a gente pode fazer. Primeira coisa, a constante aqui seria esse 2, certo? Então, esse 2 sendo constante, eu posso jogá-lo para fora da integral. Vai ficar 2 vezes a integral de x à quarta dx. Tudo bem? E aí, aplico a integral. Integral de x à quarta dx, ó, vai ser quanto? X à quinta sobre 5 mais a constante c. Tudo bem? Então, essa seria a resposta da minha integral. Beleza? Um outro exemplo aqui, pessoal. Integral de 7x à oitava dx.
Mesma coisa, ó. O 7 sai da integral, fica integral de x à oitava dx. E integral de x à oitava viraria o quê? X à nona sobre 9 mais c. E olha só esse exemplo aqui, pessoal. Integral de y ao quadrado x ao cubo dx. 2y ao quadrado, x ao cubo dx. Ah, professor, como que eu vou fazer uma integral com duas coisas? Calma, calma. Lembra que na derivada parcial você usava uma lógica que era o seguinte: quando tinha x e y, você olhava quem estava derivando, se era x ou se era y, e o outro era tratado como uma constante. Então, repare aqui, como a integral está em relação a x, ó, tudo bem? É dx ali que você está usando. Então, nesse caso, x funciona como variável. Então, galera, o 2 e o y ao quadrado funcionam aqui como constante. Então, se a integral é em relação a x, quem é y é tratado como uma constante, entendeu? Ou seja, 2y ao quadrado, integral de x ao cubo dx, ó. Eu só integro quem está marcado aqui, ó, no meu diferencial. E aí, ó, vai ficar 2y ao quadrado vezes x à quarta sobre 4 mais a constante c. Tudo bem? Posso simplificar aqui, ó, né, o 2 com 4, mas vou deixar assim por enquanto. Tudo bem? Vou pegar aqui o lado direito. Propriedade D, pessoal. Se eu tenho a integral de uma soma, assim, ó, f de x mais g de x, tudo bem? Dx. Se eu quero integrar uma soma, basta que eu quebre isso como duas integrais. Então, ficaria integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma soma dentro da integral, eu posso quebrar como se fossem duas, três, quatro, enfim, depende da quantidade de coisas que você está somando. E a mesma regra se aplica à subtração, tá? Então, tanto faz se você estiver somando ou subtraindo, dentro da integral, se você tiver uma soma ou uma subtração, você faz do mesmo jeito, beleza? Bruno, me dá um exemplo aí. Então, vamos lá. Exemplo. Eu quero calcular a integral de 3x quadrado mais 2x mais 1. Aqui, dx. Tudo bem? Como é que eu faço isso, galera? Primeira coisa, é como se esse dx aqui do final, é como se ele fizesse uma distributiva, ok? Então, ele faz a distributiva aqui para as três, e ele vai aparecer nos três membros dessa soma. Então, essa integral que eu acabei de propor, ela vai ficar assim, ó. Integral de 3x ao quadrado dx, mais integral de 2x dx, mais integral de 1 dx. Beleza? Bom, tira as constantes da integral. Então, 3 aqui, ó, sai da integral, fica 3 a integral de x ao quadrado dx. Mais o 2 sai da integral, fica 2 vezes a integral de x dx. Mais 1 integral de dx. E aí, agora que eu tenho as integrais, as constantes fora da integral, a gente aplica. Então, 3, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Mais 2 vezes integral de x ao quadrado sobre 2. Mais 1 vezes a integral de dx, que é x. E aí, sobre a constante, galera, uma coisa importante. Professor, para mim, cada integral dessa geraria uma constante. Então, Bruno, é como se tivesse assim, mais C1, mais C2, mais C3. E aí, cada constante dessa, ó, é o resultado de uma integral. Tudo bem, de fato, isso pode acontecer. Só que ao invés de você ficar se preocupando com esse monte de Czinho, o que acontece, galera? A minha dica agora, o meu combinado é, tu vai fazer a integral normal. E esse monte de constante aqui, ó, no final,
você pode juntar tudo numa constante só. Ou seja, em termos práticos, o que você vai de fato fazer? Vai fazer a integral toda, normal, usando as regras que a gente está conversando, e no final você vai e acrescenta C. E essa constante aqui, ó, ela já está, digamos assim, contabilizando, ela já está contando todas as constantes de todos os membros, tudo bem? Então, esse Czão aí, ó, já é a constante de todas somadas e juntas ao mesmo tempo, beleza? Então, não precisa ficar constantezinha, constante, não. Constante no final, e tá tudo bem. E para fechar, 3 corta com 3, 2 corta com 2, e a gente tem isso aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais c. Esse é o resultado da minha integral. O print aqui. E só para a galera terminar de copiar. Hoje é devagar. Você está em que sala mais cedo? Hoje mais cedo, de manhã, de noite. Estava na 107B7. Ah, tá. 107B7. Perdido. Ah, entendi. É toda sexta essa aula, essa mesma sala? É. Vamos lá então, pessoal. Integral da letra E é a integral da exponencial. Gente, integral da exponencial é bem de boa, porque quando a gente vai derivar a exponencial, acaba dando ela mesma. Então, a integral da exponencial é igual a exponencial. Aqui não tem muito mistério, não. Mais a constante C, beleza? Então, a integral da exponencial é igual a ela mesma. Deixou aqui. Aí, integral f. Pessoal, a integral de 1 sobre x dx, ou, né, integral de dx sobre x, né, pode estar assim nesse formato, isso aqui também é um resultado conhecido. Existe uma função que quando você deriva, o resultado da derivada é 1 sobre x. Bruno, que função é essa? ln, logaritmo na base e. Então, a derivada de 1 sobre x acaba sendo igual a ln de x, tá bom? Então, um exemplo. Integral de 4x mais 2 sobre x dx. Tudo bem? Eu quero fazer essa integral aqui. Então, como é que isso aqui vai ficar? Integral de 4x à quinta dx mais a integral de 2 sobre x dx. Ou seja, eu posso quebrar como se fosse uma soma.
As constantes acabam saindo das integrais, tudo bem? Então vai ficar 4 integral de x à quinta dx mais 2 integral de dx sobre x. E aí, aplicando, ó, 4 vezes a integral de x à quinta, x à sexta sobre 6. Mais 2 vezes a integral de dx, que é quem? ln, ó. ln de x mais c. E aí, galera, o 4 e o 6, ó, eu posso simplificar. Aqui fica 2 e aqui fica 3, tá? Então, a minha resposta final é 2x à sexta sobre 3 mais 2 ln de x mais c. Beleza? E para fechar as integrais, digamos assim, tabeladas, a gente tem as trigonométricas, né? Integral do seno de x dx. E a integral de seno, galera, é menos cosseno de x mais c. Tudo bem, ó? Integral do seno, integral do seno é menos cosseno. E a integral do cosseno é igual a seno de x mais a constante c. Então, um exemplo. Integral de 6x à quarta mais 2e elevado a x menos x ao quadrado mais cosseno de x. Então, como é que vai ficar esse integral aqui, ó? Dá um tempinho aí para a galera tentar fazer. Olha lá, dá uns 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Vamos lá.
Vamos lá ver como é que ficou? Então, vamos lá, ó, vamos ver aqui o resultado, ó. Então, primeiro eu vou quebrar isso em várias integrais. Então, vai ficar integral de 6x à quarta dx mais integral de 2 elevado a x dx menos a integral de x ao quadrado dx mais a integral cosseno de x dx. Bom, gente, o 6 aqui não vai participar da integração, então só vou deixar ele quietinho aqui, ó. Integral de x à quarta vai virar x à quinta sobre 5, mais 2 vezes a integral de exponencial. Como eu falei, integral de exponencial é ela mesma, só repete. Menos a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, mais a integral do cosseno, que é seno. Mais a constante para fechar aqui a integração indefinida, beleza? Então, galera, as regras de integral que a gente tinha que, as integrais, né, por tabela que a gente tinha que saber, são essas. A integral do polinômio, do exponencial, a que dá ln, seno e cosseno, né? Porque aí a gente já consegue fazer praticamente todas as questões em função disso aqui, tudo bem? Só que aí, professor, uma pergunta, poxa, essa integral a gente chama de integral indefinida. Então tem o contrário, provavelmente, a integral definida. Aí a pergunta é, professor, o que seria então a integral definida? Então, para isso, vou tirar o print aqui na tela. Vou apagar aqui o lado esquerdo. E abre aí, então, no seu caderno, tópico 3, integral definida. Vou botar um textinho aqui. Pessoal, então vamos lá, ó. O que é a integral definida? Imagina comigo que f de x seja o resultado da integral de f de x. Igual a gente fez, né? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Então, isso aqui seria f, e isso aqui seria f. Tudo bem? É isso que eu estou falando. Então, a gente define a integral definida usando um teorema chamado teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte: a integral indo de um intervalo A até o intervalo B, são dois números, tudo bem? A e B. E esse A e B, galera, é um intervalo no qual o x ele varia. Tudo bem, ó? A e B são números reais. Números reais. Então a gente define assim: a integral de A até B da função f de x dx é igual ao resultado da integral, que eu estou representando por f,
aplicado para x igual a b. Ou seja, eu pego esse valor que está aqui em cima e coloco dentro do resultado da integral. Menos o resultado da integral, que eu estou chamando de fzão, e no lugar de x eu coloco o valor que está embaixo. Ou seja, eu vou substituir quem está em cima no resultado da integral e vou substituir quem está embaixo também no resultado. E no final eu vou fazer uma subtração entre eles. Beleza? Então, esse é o chamado teorema fundamental do cálculo. Então, quando a gente vai calcular a integral definida, por que o nome é definida? Porque nós temos um valor definido. A integral indefinida é só uma função, é uma fórmula que eu estou montando para qualquer valor de x. Já a integral definida, ele pega aquela fórmula e faz o quê? Pô, eu vou calcular essa fórmula começando em A e vou fazendo a conta até chegar em B. Então, ele vai meio que varrendo, ele vai fazendo todos os valores de x ali, ó, que estão entre A e B, ok? Então, um exemplo aqui para você pegar a ideia do teorema fundamental do cálculo, ó. Integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx. Tudo bem? Aí a pergunta, prof, qual é a diferença? Senhores, a diferença não é o processo de fazer a integral, tá? Você vai fazer a integral igual você estava fazendo agora na integral indefinida. O que muda? No final você vai ter que fazer uma conta. Essa é a mudança. Por exemplo, ó, como é que fica a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Tudo bem? Só que você vai aplicar, e aí eu posso representar assim, ó. De 0 a 2. O intervalo começa em 0, termina em 2. Tudo bem? Isso aqui é aplicar de 0 até 2. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Olha só, 2, galera, aqui em cima, está fazendo o papel de B, concorda? 2 é como se fosse B e o 0 é como se fosse A. Então, eu vou pegar a expressão que eu consegui da integral e vou colocar x igual a 2. Então, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos a mesma expressão, só que agora eu vou botar x igual a quanto? 0. 0 ao cubo sobre 3. Então, fica 2 ao cubo dá 8 sobre 3 menos 0. A resposta é 8 sobre 3. Então, você já vê aí uma diferença grande. Qual? A diferença é que o resultado de uma integral definida não é uma fórmula, igual a gente estava fazendo. O resultado de uma integral definida, pessoal, é um número. Dá 10, dá 20, dá 30, tudo bem? E o que representa essa integral? Então, ó, a representação. O que ela, digamos assim, indica? Esse número aí indica o quê? Galera, a representação da integral definida é a área de um gráfico. Área abaixo de f de x entre x menor ou igual a menor ou igual a B. Tudo bem? Algo mais ou menos assim, senhores. Tu tem lá o gráfico dessa função, x, y, ok? Como isso aqui é uma função de segundo grau, vou fazer aqui o desenho de uma parábola. Pronto, ficou mais ou menos. Então, essa função aqui, ó, esse gráfico é x ao quadrado, tudo bem? Então, é a área abaixo dessa curva, abaixo desse gráfico, começando em x igual a 0 e terminando em x igual a 2. Então, essa área aqui, ó, que eu estou pintando agora de laranja,
Beleza? Essa área A, ela é calculada de que maneira? A área é igual à integral de 0 a 2 da função f de x dx, que a gente acabou de resolver e dá como resposta 8/3 de unidades de área. Né? Eu boto unidade de área ali porque pode ser metro quadrado, metro cúbico, enfim, metro quadrado, centímetro quadrado, metro cúbico, não. Mas assim, pode ser uma coisa qualquer, beleza? Então tá aí, ó, a representação da integral definida é calcular uma área, tudo bem? Tanto é, galera, que pode aparecer isso como sendo uma questão, ó. Vou fazer um exemplo 2 aqui para vocês. Calcule. Não, melhor. Vou tirar o print aqui e aí eu monto o exemplo 2 na tela toda. Ó. Quer ver, ó? Faz esse exemplo 2 aqui, ó. Calcule a área achurada. Essa gráfico aqui é da função f de x igual a x ao cubo. Aqui é 1, aqui é 4. E eu quero essa areazinha aqui, ó. Mas aí, pessoal, quero essa areazinha aqui, ó. Vai lá, tempinho para vocês tentarem fazer.
Mas acho que é isso. É isso mesmo. Ao mesmo tempo, só para a galera terminar lá. Menos 64. Acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui de qual é. Vamos lá, pessoal. Ó. Então, primeira coisa, montar essa área, né? A área vai ser igual a integral de 1 a 4 de f de x dx. No caso aqui, ó, a integral de 1 até 4 de x ao cubo dx. Beleza? Bom, primeira coisa, resolve normal. Integral de x ao cubo. X à quarta sobre 4, aplicado de 1 até 4. Beleza? Depois, o que a gente faz? A gente substitui x igual a 4, depois x igual a 1 e subtrai. Então, vai ficar 4 à quarta sobre 4 menos 1 à quarta sobre 4. Lembrando, pessoal, que esse menos aqui, ó, ele é da fórmula, ele é do teorema, tá? Ele não é porque alguma coisa é negativa ou coisa do tipo, não. Então, ó, 4 à quarta dividido por 4, aqui a gente pode simplificar. Dá 4 ao cubo. 4 ao cubo menos 1 sobre 4. 4 ao cubo é 16 vezes 4, 64. 64 menos 1 sobre 4, vai daí 63,75 de área. Repare que na integral definida, a sua resposta ela é um número, tá? Ela não é uma fórmula como é na integral indefinida. Tudo bem? Fechado, então, vamos para a regra da substituição. Depois disso,
Integral por partes. Não, depois de segurança, que a gente está no Tá. Né? De matéria, você fala? Não simplesmente cálculo 3, é cálculo. Eu esqueci o nome que dá. A próxima matéria, depois do cálculo 3, você diz? É, Equações diferenciais ordinárias. isso. Equações diferenciais. EDO. Equações diferenciais. Tranquilo, matéria de boa. Tranquilo. Tem muita. Aí já pega no próximo período já. Aham. Ó, vamos lá então. Imagina comigo, pessoal, uma integral assim, ó. Integral de e elevado a x ao quadrado dx. Perdão? E elevado a 2x dx. Bom, professor, integral de exponencial é elevado a 2x. Não é. Na tabela, pessoal, é muito claro. É e elevado a x. E elevado a 2x não tem na tabela. Pô, Bruno, e aí? Bom, aí, galera, numa situação como essa, em que a integral é muito parecida com a da tabela, mas tem alguma coisa que está me atrapalhando, a gente faz uma substituição, de maneira que esse 2x se transforme em outra coisa que tenha na tabela. Que, por exemplo, se fosse uma integral de e elevado a 1, ao invés de 2x, né? E elevado a u du, essa aqui tem na tabela. O formato dessa integral aqui é uma daquelas, perdão, que estão na tabela. Pô, Bruno, e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para trocar essa variável e mais? Aqui é dx e aqui é du. Tem que trocar isso aqui também. Eu dei aqui o passo a passo, ó. Primeiro a gente faz o quê? A gente substitui uma parte da função por outra variável u. Para quê? Para que a integral se resuma a casos da tabela. Então eu pego uma integral com alguma coisa esquisita e eu troco ela por uma integral mais simples, aquelas que a gente já tem aí a ideia do que fazer. Então, para isso, a gente substitui uma variável. Só que, além de substituir a variável, eu também preciso fazer o quê? Derivar quem é esse u para trocar o diferencial. O dx, ó, ele tem que virar de alguma maneira du. Tem que ter alguma relação entre eles. Eu só não sei como. Como que um vira o outro. Tudo bem? Então, para isso, observe o exemplo. Primeira coisa, galera, o que está me atrapalhando aqui é esse 2x, certo? Então, vou vir aqui no canto e vou escrever o seguinte, ó, u é igual a 2x, beleza? Então, só que para eu fazer essa substituição completa, eu tenho que trocar o u por 2x, mas eu também tenho que trocar o diferencial, o dx tem que virar du. Como que eu faço isso, Bruno? Vou pegar essa igualdade e vou derivar. Ok? Porque quando eu derivo, galera, fica assim, ó. Aqui de azul escuro. du dx é igual a derivada em relação a x de 2x. Tudo bem? Então fica du sobre dx igual a derivada de 2x. Gente, a derivada de 2x é quanto? 2. Pego o dx, passa para cá multiplicando, pego 2, passo para cá dividindo. Daqui eu tenho que du sobre 2 é igual a dx. E aí, galera, essas duas igualdades a gente coloca lá na integral original. Então, onde está dx, eu vou trocar por isso aqui, e aonde está 2x, eu vou trocar por isso aqui. Então, a minha integral, que antes era mais complicadinha, agora vai ficar assim, ó. Integral de e elevado a u, e no lugar de dx, ó, du sobre 2. Bruno, e esse 2 vai me atrapalhar? Não, porque é uma constante, ó. Então fica 1 sobre 2, integral de e elevado a u, du. E aí, pessoal, a integral de exponencial, isso aqui, ó, é um caso da tabela. Tabela de integral,
Consulto lá, poxa, integral de exponencial. É exponencial também. Mais a constante, obviamente, tá? Por que é mais a constante, galera? Porque aqui é uma integral indefinida, ó. Integral definida tem os valores, aqui não. E aí, para fechar a questão, eu preciso retornar para a variável original. Então, ó, retornando para u igual a 2x, aí sim eu escrevo a resposta final, que é e elevado a 2x sobre 2 mais a constante c. Então, pessoal, a regra da substituição, a gente faz isso para quê? Para que fique, digamos assim, num daqueles casos lá da tabela e eu possa resolver com certa tranquilidade. Oi? Já não pode matar a questão sendo expoente 2, sabendo que o expoente é o mesmo, vai ser o mesmo denominador. Mas aí só serve para esse caso. Tudo bem que é exponencial de 3x, elevado a 3x sobre 3. Aí, beleza. Por exemplo, só vai servir para esse caso, entendeu? Da exponencial. Oi? Tem como você passar de novo ali na derivada do u igual a 2x de novo, que eu embolei um pouco ali. Derivada do u Igual a 2x ali, na hora que você derivou du sobre dx, eu viajei um pouco aí. Eu peguei essa expressão aqui, que eu estou rabiscando, tá vendo aqui, ó? Derivei os dois lados. Derivei dos dois lados da igualdade. Entendi. Do lado esquerdo, você só escreve du dx. Do lado direito, você aplica. Derivada de 2x, 2. Beleza, beleza. Ó, vou passar aqui um exemplo 2 aqui para vocês tentarem. Tenta fazer aí, vamos lá. O Word não tem símbolo no celular, né? Tem símbolo de integral. É, aí é foda. Não, mas aí você meio que vai ter que ficar imaginando o símbolo na cabeça, né? Esse é o foda, né? Mas...
Vamos lá, então? Pessoal, olha só. Se fosse uma integral assim, integral de, sei lá, u elevado a 10, du, era só fazer, né? U elevado a 11 sobre 11 e tá tudo bem. Porém, isso aqui, pô, fica complicado e pior. Para desenvolver isso aqui daria um trabalho do caramba, né? O que nós vamos fazer? U igual a 3x mais 1. E aí, galera, trocar o diferencial, a gente vai derivar nos dois lados. Tudo bem? Então, quando eu derivo os dois lados, fica assim, ó. Derivada de u em relação a x igual a 3x mais 1 linha. Tudo bem? Para indicar ali que eu vou fazer uma derivada. Pode crer? Então, vai ficar du sobre dx igual derivada de 3x é 3, né? E derivada da constante é 0. Pega o dx, passa para cá, pega o 3, passa para lá, a gente tem o quê? Que du sobre 3 é igual a dx. Então, eu troco a variável e o diferencial, beleza? Então, eu vou vir aqui trocar por isso tudo que está aqui, né? Vou só dar um destaque melhor. E esse dx, eu vou trocar por esse aqui, ó. Beleza? Então, a minha integral vai ficar assim, galera. Integral de 3x mais 1 elevado a 10 dx vai ser a integral de u elevado a décima du sobre 3. Então, ó, fica 1/3 vezes a integral de u elevado a décima du. E esse caso é um caso daquelas de tabela. Usando a tabela, a gente consegue resolver essa integral aqui. Porque u elevado a décima vai ser o quê? U elevado a 11 dividido por 11 mais a constante. E aí, resolvendo aqui esse final, u elevado a 11 sobre 33 mais c. Só que eu preciso, galera, que no final de tudo tenha a variável original, né? O x, que é o de quem de fato eu estou integrando. Então, ó, retornando, u igual a 3x mais 1. Então, fica como resposta final o seguinte: 3x mais 1 elevado a 11, dividido por 11, mais a constante c, por ser uma integral indefinida. Se fosse uma integral definida, o que a gente faria no final aqui das contas? A gente ia aplicar lá o teorema fundamental do cálculo e partiu, vida que segue. Beleza? Tranquilo? Vamos tirar um print aqui. Professor, seria sobre 33, não? Perdão, sobre 33. Tá certo, é verdade. Fiquei com 11 na cabeça ali, 33. Mal. Então é isso. Pessoal, então, é isso. A ideia era dar uma passada legal aqui, ó. Eu fiz quase que a matéria inteira de cálculo, né, pelo menos o segundo trimestre inteiro de cálculo 2 em uma aula praticamente, né? Só para dar um apanhado geral mesmo, porque aí na próxima aula a gente entra em integrais de linha já tendo uma base muito melhor de integração, beleza? Senhores, é isso. Lembrando, semana que vem nós estamos aí um feriadão top aí a semana inteira. E é isso. Bom final de semana, bom feriado e até a próxima. Um abraço, valeu, tchau. Valeu, falou. Valeu, Bruno. Boa noite. Valeu.